Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Salmo 127, o versículo 4 diz assim. Salmos 127, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é bom, a palavra do Senhor é preciosa e poderosa, por isso nós lemos ela e queremos meditar nela nessa manhã, por isso que o Espírito do Senhor traga sobre nós o entendimento, a clareza, a sabedoria, para que nós possamos compreendê-la, praticá-la. Deus, que essa palavra seja semeada de uma forma transformadora na vida dos homens, sejam aqueles que são solteiros, aqueles que são casados, aqueles que são adolescentes, jovens, que seja algo que seja inculcado na mente deles nessa manhã, em nome de Jesus. E em nós, mulheres, que nós possamos compreender a importância, o valor do papel de um pai, de um homem, segundo a palavra de Deus está assim nos falando nessa manhã. Por isso nós te pedimos, Pai, dai-nos com clareza a compreensão para que nós vamos viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. O Salmo 127, nós sabemos que os salmos são cânticos. E aqui, sendo cantada, ali o salmista, ele declarou que, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, quem é esse guerreiro? São os pais. Os pais são esse guerreiro. Talvez você não tinha meditado nesse texto, ou você não tinha percebido a importância dessa palavra. E nós sabemos que o pai, ele é assim aquele que guerreia. Quantos homens, que nós temos como referência e vemos ali a sua rotina diária, que se levanta cedo, sai pronto para poder ganhar o pão de cada dia e se esforça e tem todo um compromisso com a sua casa. Nós temos exemplos assim, mesmo que tenhamos outros que são o contrário, mas nós temos exemplos de pais guerreiros nessa geração. E Deus, ele quer chamar nossa atenção através desse texto, não um pai que vai guerrear apenas para ganhar o seu pão, para sustentar a sua casa, para poder prover. Tudo isso também é vontade de Deus. Mas Deus quer nos chamar a atenção para que os pais venham guerrear para fazer dos seus filhos essas flechas, Alguns pais têm um filho, têm dois, Antigamente eram 12, 13, 15, 16 filhos. Tinha essa questão diferente de hoje, Hoje não, um filho. Hoje eu tenho aqui presente o pastor Rodrigo e o Cristiano, representando os pais no culto presencial, E o Lázaro, que será um futuro pai também. Então, glória a Deus. E eu e a Sônia e a Paulinha vamos aprendendo para poder orar e interceder por eles. Então, glória a Jesus por essa palavra. Então, esse guerreiro é o guerreiro que Deus está falando, é aquele que guerreia para influenciar os seus filhos de forma correta. Porque o guerreiro é aquele que toma o arco na mão. A flecha, ela não sai da aljava. O que é a aljava? É um suporte de flecha, um lugar onde se guarda as flechas, que o guerreiro coloca as costas e ali ele vai depositando as flechas. E quando o guerreiro ele quer lançar uma flecha para algum lugar, é ele que vai dizer para onde ele posiciona o arco. Se ele posicionar o arco à direita, a flecha vai ser lançada à direita. Se ele posicionar o arco à esquerda, a flecha vai ser lançada à esquerda. Então Deus está falando que os pais, os homens que têm filhos, eles têm sobre eles essa responsabilidade de para onde, em que direção eles irão lançar os seus filhos. E Deus, com certeza, quer que os filhos sejam lançados na presença de Deus, no lugar de salvação, que os filhos venham entrar no reino de Deus, venham conhecer a Deus, porque às vezes nós lemos a palavra e achamos que a maior influência dentro de uma casa é a mãe. É certo que a Bíblia fala que a esposa sábia edifica a sua casa, mas isso de forma alguma quer dizer que a mulher algum dia ela pode ocupar o lugar de um pai. Quando uma casa não tem uma presença de um pai, a única pessoa que pode preencher esse vazio não é uma mãe.
mas a presença de Deus Pai. Quando esse filho conhece Deus como Pai, essa lacuna é preenchida. Como foi ministrado aqui, eu era órfão, hoje eu sou filho. Então, quando se conhece Deus como Pai, essa lacuna pode ser preenchida. Mas coisa tão boa é quando os filhos, sejam meninas ou meninos, têm um pai guerreiro. Um pai que aponta o seu arco em direção a Deus, em direção à eternidade com Cristo. E esse pai guerreia insistentemente para poder lançar o seu filho na presença de Deus. E convicto todos os dias, esse pai guerreiro não desiste, fala: eu quero meu filho na presença de Deus. Eu vou me esforçar, eu vou fazer tudo que eu tenho e que eu posso fazer para que esse meu filho, ele possa sim alcançar a salvação, a vida eterna, que ele possa conhecer Jesus. Então, esse pai, ele será um grande ajudador no reino de Deus. Por quê? Porque quando esse filho vier a ser introduzido dentro da igreja, será muito mais fácil para ele aceitar Deus como pai, será muito mais fácil para ele obedecer ao pai. Isso é uma verdade. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, vai ver essa realidade. Hebreus 12, versículo 9. Hebreus 12, 9, diz assim. Abra, confira comigo. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Olha bem, vamos ler o versículo 10 também. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A Bíblia está falando assim, quando um filho, ele consegue ter a presença do Pai, a participação do Pai na sua vida espiritual, e ali ele é obediente, ele aprende a respeitar, ele aprende a obedecer, e isso é um desafio na geração que nós estamos vivendo hoje, porque quando nós sentamos com pessoas, né, das gerações passadas, essas pessoas nos relatam assim, quando meu pai olhava para mim, a gente já obedecia, quando meu pai fazia uma expressão com o rosto, nós já obedecíamos. Hoje o pai pode olhar, pode chamar atenção, pode falar, pode gritar no microfone, que tem filhos que ainda não obedecem. Por quê? Porque essa geração é uma geração carente de pai. Mas Deus, ele não desistiu do projeto dele. O que Deus quer? Deus quer restaurar isso. Deus quer ensinar os nossos jovens de hoje, a quando eles constituírem família, eles saberem serem pai. Por quê? Porque Jesus está pronto para ensiná-los. Basta querer. E os pais de hoje, não, eu não aprendi a ser esse pai que corrige, que ensina, que exorta, então eu quero passar a ser a partir de hoje. E a Bíblia está falando que os filhos que obedecem os pais terrenos, eles têm mais facilidade para chegar a obedecer o Pai celestial. Mas pensa um filho que não obedece nem o pai terreno, vai ser muito difícil ele aprender a obedecer a Deus. Será uma obra do Espírito de Deus. Pode ser impossível, mas o Espírito de Deus faz. Então hoje, nesse dia, você que é filho, Deus quer dar esse recado para você nessa manhã. Nós que somos filhos, eu e você. Olha, o que Deus quer? Respeite o seu pai terreno. Quando nós respeitamos o nosso pai terreno, nós estamos respeitando a Deus. Quando nós desrespeitamos o nosso pai terreno, nós estamos desrespeitando a Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia em Efésios 6. Vamos confirmar, Efésios 6, versículo 1 e 2. Efésios 6, 1 e 2. Glória a Deus. Às vezes nós pensamos assim, mas o meu pai, ele tem falhado, ele não é talvez uma boa referência. Então como que você vai respeitá-lo? Orando por ele, você intercedendo por ele. Isso é honrá-lo, é isso que Deus quer, né? Efésios 6, 1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longas vidas sobre a terra. Deus está falando assim, olha, se você não consegue
honrar, obedecer seu pai, sua mãe, você não será bem-sucedido. A sua vida será uma vida travada. Você vai fazer as coisas, não vai conseguir terminar, não vai conseguir concluir. E além de tudo, podemos perder a salvação. Por quê? Porque é um mandamento. Aquele que não obedece não será salvo. Então Deus está falando qual o presente que nós podemos dar para os nossos pais hoje. Honre a eles, respeite a eles, obedeça a eles. Hoje, se nós formos olhar para a juventude, nós vemos uma juventude treinada em enganar os pais, em mentir para os pais, uma juventude treinada em fazer as coisas escondidas para os pais. Mas olha bem, nós esquecemos que Deus nos vê em todo o tempo. Então, quando é feito algo em desobediência aos pais, saiba que Deus está vendo. Então, nessa manhã, aproveite essa palavra, se arrependa diante de Deus, se arrependa diante dos seus pais, peça perdão, libere perdão, porque é isso que Jesus veio fazer, veio nos reconciliar, pais e filhos, filhos e pais. Amém? Então, esse é o presente que Deus quer que nós venhamos a dar. Aqui em Efésios mesmo, capítulo 5, olha bem, quando nós observamos o versículo 28 e o versículo 29, diz assim: assim também os maridos, que são os pais, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais a odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Deus está falando de um papel que o pai tem na vida dos seus filhos, ser referência de homem, referência de marido. E é tão interessante que a Bíblia fala assim, alimenta e cuida. O que Deus está falando? De uma característica que é dele. Porque Deus é provedor e Deus é a nossa proteção. O alimentar uma casa, aquele pai guerreiro lá com a sua arca que lança o seu filho, com o seu arco, que lança o seu filho, ele não alimenta apenas de arroz e feijão, mas é aquele pai que tem a preocupação de lançar o filho na presença de Deus, e então ele ensina a palavra. Nós somos criados de corpo, alma e espírito. Então, se os pais olharem para os filhos e achar que precisa alimentar apenas o corpo do filho, é um grande equívoco, porque o pai, ele tem a responsabilidade espiritual de alimentar sua casa espiritualmente, ler a Bíblia na sua casa, orar com seus filhos, orar com a sua esposa. Sabe? Isso é uma decisão, não é um hábito que a gente começa assim do dia para a noite e ele acontece no automático, mas eu preciso decidir. E Deus quer convencer os pais nessa manhã de fazer essa postura. Alimenta a sua casa, cuida dela. Faça isso com a sua esposa, faça isso com os seus filhos. Hoje existem pais que não têm a esposa ou são divorciados, mas você pode deixar de ter a sua esposa, mas você nunca deixará de ter os seus filhos como seus filhos. Nós teremos que prestar contas deles. Então Deus está falando, o homem da casa, o marido, o pai, ele tem sobre ele essa responsabilidade, provedor naquilo que é físico, vestir o filho, cuidar da saúde do filho, alimentar o filho, mas cuidar também da sua vida espiritual, alimentar-lhe espiritualmente, ensinar a palavra de Deus. Isso que Deus está falando. Quando você volta no Salmo 127, volte comigo lá, você vai ver que Deus, ele se preocupa com essa referência dos pais dentro das casas. Então, você que talvez não tenha essa referência do seu pai, se preocupe em ser essa referência. Eu tenho o exemplo do meu pai, o senhor Zico já faleceu, já faz 6 anos, e já faz 6 anos, então, que eu não tenho meu pai no dia dos pais, mas o pai já me adotou. Então, glória a Deus, meu coração sempre está em paz nesse dia. Então, gente, Deus, e eu contando aqui o exemplo do meu pai. Então, o meu pai, ele não tinha um bom exemplo da parte do meu avô, Eu, como neta, não tinha uma boa referência dele, e o meu avô materno eu nem conheci, mas o meu avô paterno não era um bom exemplo. E meu pai tinha de tudo para poder ser um péssimo pai, um péssimo avô, mas o legado que o meu pai deixou foi de um pai amoroso,
um pai provedor, um pai cuidador. Todas as vezes que eu me machucava, quebrava o pé, torcia o tornozelo, era o meu pai que me carregava, era o meu pai que me levava no médico. Então era o meu pai que cuidava de mim, assim também foi com os meus irmãos. Era o meu pai que suava todos os dias para poder pôr o pão dentro da nossa casa. Era o meu pai que batalhava para cuidar da minha casa. O meu pai que foi uma referência para mim de marido ali na vida da minha mãe. Eles completaram 50 anos de casado ali antes de falecer. Então, glória a Deus. Então, Deus, Ele tem esse propósito de fazer o novo. Mesmo que nós não tenhamos uma referência boa, não quer dizer que a gente não possa viver a vontade de Deus. Senão, a gente não vai crer na Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina que é possível viver o novo. No Salmo 127, no versículo 5, diz assim, olha, feliz o homem. A Bíblia está falando assim, olha, se você é pai, eu olho para você como alguém feliz. Você é bem-aventurado. Sabe, quando a gente lê Gênesis, depois você pode conferir, você vai conferir comigo o plano número 1 de Deus. Quando Deus criou homem e mulher, no versículo Gênesis 1, 27 e 28, no versículo 28, depois que Deus criou o homem, depois que Deus criou a mulher, sabe o que Deus falou? Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo que eles fossem férteis, que eles se multiplicassem. O que isso quer dizer? Que antes que o pecado viesse a existir, porque o pecado veio a existir lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus abençoou o homem dizendo, você será pai. Deus abençoou a mulher e disse, você será mulher. Então, o versículo 5 está dizendo, feliz o homem. Você já é abençoado a partir do momento que você tem filhos. A partir do momento que você se torna pai, a Bíblia está dizendo, o homem que é pai, ele é feliz, ele é esse guerreiro abençoado, principalmente se ele apontar o seu arco para a direção certa, se ele lançar os seus filhos na presença de Deus. Na sequência diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A Bíblia diz, quem é aquele que vence o mundo? Senão aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João disse essas palavras. Sabe que se eu pego essa fala de João, mais o que o Espírito de Deus está testificando aqui no Salmo 127, se o pai consegue lançar os filhos na presença de Deus e junto com toda a sua casa, a Bíblia está falando, esse é aquele que vai vencer esse mundo, esse que vai vencer esse sistema, esse que vai vencer. O mundo lá fora pode estar um caos, ideologia de gênero, prostituição, droga, o mundo, uma situação terrível, uma crise econômica, uma crise na saúde, mas a Bíblia está falando, olha, não, dentro da sua casa, se os seus filhos, se o pai guerreiro colocar os seus filhos na presença de Deus, não, ali você não será envergonhado, a sua casa será guardada pelo Deus que tem compromisso com esse homem feliz, com esse homem que guerreia para poder manter o seu filho na presença de Deus. Muitas das vezes nós vemos aquele anúncio assim, mães de joelhos, filhos de pé, mães que oram, orem pelos seus filhos. Tem livros assim, né? Até hoje eu acho que eu não vi um livro que fala, os pais que oram pelos seus filhos. Se alguém tiver inspirado aí, pode escrever que vai ser bênção, em nome de Jesus. Mas olha bem o Salmo 128, diz assim, olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia está falando de uma influência no pai sobre a casa. Como que um pai que teme ao Senhor, como um pai que anda nos caminhos do Senhor, esse pai é o pai que os filhos vê orando. É o pai que os filhos vê manuseando a palavra. É o pai que os filhos vê servindo ao Senhor. É o pai que os filhos vê ele quando ele vai tomar uma decisão, ele não mente, ele não engana, ele não trapaceia, mas ele anda nos caminhos do Senhor. E aí quando o filho vê isso, isso é referência para o filho, isso é referência para a filha. A Bíblia está dizendo, olha, o trabalho dele ser abençoado, no versículo 2. Está falando que esse homem também vai ter uma esposa como uma videira frutífera, ou seja, uma mulher fértil, e a casa dele será fértil. Os filhos, como rebentos de oliveira, roda a tua mesa. Ou seja, ele terá sim muitas flechas na sua aljava. Por quê? Porque ele vai lançar elas na direção certa. Então Deus vai dar muitos filhos.
Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Deus está falando, sobre os pais existe uma responsabilidade geracional. Uma responsabilidade geracional. Deus está falando, se os pais têm um compromisso com os filhos que eu lhes der, para que eles lancem eles na minha presença, para que eles devolvam eles a mim, porque eles são meus. Essa semana eu ouvi uma pessoa colocou na rede social assim, eu acho que ela não interpretou, mas ela colocou a foto da filha e colocou assim, é herança minha. Eu falei, ai meu Deus, está equivocado, porque a herança não é nossa. Se eu e você temos um filho, 2 filhos, 10 filhos, 4 filhos, não sei quantos filhos, a herança ela é do Senhor. Quando você tem um filho, você cuida dele, sabendo que ele é de Deus, ele não é seu, que você vai devolver ele para Deus, isso te dá temor. Por isso que esse pai aqui, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele teme ao Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que o filho é do Senhor, não é dele. Então, quando o filho é meu, eu vou educar do meu jeito. Não, eu gosto que fala assim, vou fazer assim. Não, eu quero que ele trate a mãe dele desse jeito, porque eu sempre tratei assim. É assim. Mas quando eu entendo que o meu filho não é meu, mas ele é do Senhor, então muda a ótica. Porque aí eu não posso mais educá-lo do meu jeito, eu não posso corrigi-lo do meu jeito, eu não posso ensinar ele do meu jeito. Eu tenho que ensinar ele do jeito daquele que é o dono dele. Quem é o dono dele? Aquele que deu a herança. E ele é a herança do Senhor. O seu filho e o meu filho, as minhas filhas, são herança do Senhor. E está falando, por que há essa responsabilidade geracional? Porque está falando que verá os filhos dos teus filhos. Deus está falando, aquele que eu encher a aljava dele de filho, e ele souber apontar o filho dele para a direção certa, que é para a minha presença, devolvendo esse filho para mim, eu vou fazer com que ele veja os filhos dos seus filhos. Ou seja, ele vai ver o seu filho lançando o seu neto na presença dele. Você vai ver o seu neto lançando o seu bisneto na presença dele. Você vai ver o seu bisneto lançando o seu tataraneto na presença dele. Irmãos, eu oro assim. Eu oro assim, por quê? Porque eu quero que os meus filhos, a minha geração, esteja na presença de Deus. E esse pai guerreiro, ele precisa ter esse coração. Se nós como filhos, os pais como filhos, olham para o seu pai terreno e falam, ele frustrou nessa área, você pode não frustrar. Ele errou nessa área, você pode não errar. Ele deixou a desejar nessa área, você como pai, você pode não deixar a desejar. Como? Conhecendo as Escrituras e seguindo essas direções que estão tão claras. No Provérbios 22, versículo 6 diz, ensina o caminho ao teu filho. O que é isso? Vamos abrir lá. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, 6 diz assim. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Gente, o que Deus está falando? Não é para o pai falar, vai orar com seu filho, vai com seu filho para a igreja, vai com ele. Tias da escola bíblica, vai lá. Tias da salinha do Kids, vai lá ensinar. Não. A Bíblia está falando para o pai. E junto. Você quer ensinar seu filho a orar? Ore junto com ele. Você quer ensinar seu filho a ler a Bíblia? Leia a Bíblia junto com ele. Você quer ensinar seu filho a temer o Senhor? Dê-lhe testemunho de temor ao Senhor. Quer ensinar seu filho a, quando ele casar, respeitar a esposa? Respeite a mãe do seu filho. Respeite a sua esposa. Quer ensinar o seu filho a trabalhar, a viver uma forma digna, a ter um compromisso com a sua casa, uma responsabilidade? Você então faça isso. Porque não tem como nós ensinarmos de forma teórica. A Bíblia está falando, ensine na prática. Ande junto com o seu filho, ensine ele. Seja uma referência. Agora, quando o filho não tem o pai convertido, então o filho pode também ser essa referência na vida do pai. Como? Orando por ele. Gente, um pai é mais fácil de influenciar um filho, principalmente quando é criança. Você pega na mão, você leva, você fala, você tem aquela autoridade de pai. O filho, às vezes, é mais difícil. Como o filho, às vezes, quer trazer o pai para a igreja, não consegue. O filho quer que o pai venha e não tem como. Mas como que isso acontece?
orando. Por quê? Porque é uma obra do Espírito. Então não desista do seu pai em oração. Se não dá para relacionar, olha, eu quero dizer que Deus pode restaurar esse relacionamento. Mas de fato, nós sabemos que a oração tem poder para salvar a alma, mesmo que não seja restaurado a tempo o relacionamento, a salvação é possível para aquele que não vai desistir de interceder pelo seu pai. Ali em Deuteronômio 11, caminhe comigo lá, Deuteronômio 11, glória a Deus, 11, versículo 18. Deuteronômio 11, versículo 18. Olha o que o pai pensa do filho. Deus, ele acredita no pai. Ele acredita nos pais. Deuteronômio 11, 18 diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando deles assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-a nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Deus está falando, os pais precisam gerar a palavra dentro da sua casa. Sabe, se o seu filho tem uma necessidade, faça dessa necessidade uma oportunidade para você falar de Jesus. Uma oportunidade para você orar na sua casa. Uma oportunidade para você ler a Bíblia na sua casa. É isso que a palavra está falando. Olha, os pais, eles precisam ensinar os filhos o que é conhecer a Deus. Porque se nós conseguimos ensinar os nossos filhos hoje, os nossos filhos poderão ensinar os nossos netos e assim sucessivamente. Então nós precisamos o quê? Acreditar nessa direção de Deus e obedecer. Deus acredita nos pais. Deus conta com os pais nessa geração. Então nós precisamos assim ser como esses pais que levantam seus filhos como a arca que aponta, o arco que aponta a flecha para a direção certa, que é a presença de Deus. Como os pais são importantes para Deus. Os pais são importantíssimos para o Senhor, o nosso Deus. Como foi lido aqui no Romanos 8:15, né? A Sônia leu, você pode depois reler. A Bíblia está dizendo que Deus não nos deixou órfãos, que Deus o que? Ele nos adotou, né? Ele escolheu nos fazer filhos. Então, por que que o pai terreno é tão importante para Deus Pai? Porque Deus é Pai. Deus é Pai. E por aí nós entendemos por que que Satanás, de uma forma tão furiosa, quer destruir a figura paterna dentro dos lares, fazendo com que a mulher exerça o papel de pai, ou fazendo com que não exerça, com que não exista a função do pai dentro da casa. Por quê? Porque Deus é pai. Se é destruído nessa geração a referência de pai, está sendo destruída uma ligação com Deus Pai. Mas Deus quer restaurar isso nesses dias, em nome de Jesus. João 14, versículo 18, diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 18. Sabe por que que Cristo vai voltar? Porque Ele decidiu não deixar a humanidade órfã. Os homens, as mulheres, as crianças. Então Ele vai voltar para buscar quem? Os filhos de Deus. Olha comigo Apocalipse 3, 21. Apocalipse 3, 21. Glória a Deus. Lemos esse versículo algumas vezes e hoje nós vamos olhar para ele destacando a paternidade. Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Deus é Pai. Então essa mensagem é para dizer que como os pais são importantes para Deus. Os pais são muito importantes. Se você que é pai e está me ouvindo nessa manhã,
E talvez você se sente desonrado, talvez você se sente frustrado, talvez você não tenha conseguido cumprir com essa palavra. Entenda que se o seu coração se quebrantar e você querer viver isso que Deus está falando, e você ser esse pai guerreiro, Deus está pronto para restaurar a sua sorte dentro da sua casa, porque Ele é pai e ninguém pode te ensinar a ser pai com excelência como Ele, porque Ele é pai. Aleluias, e glória a Deus por essa verdade. Malaquias 4:6, Malaquias, antes de Mateus, você vai ver aí comigo a palavra de Deus mais uma vez, declarando a importância do relacionamento entre pais e filhos, e aqui entra também o papel das mães. Malaquias 4:6 diz assim: Ele converterá, Ele quem? Jesus Cristo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está falando, se hoje não existe um relacionamento saudável dentro da minha palavra, dentro daquilo que eu ensino, entre pai e filhos, ou entre filhos e pais, o que a Bíblia está falando? Se tem guerreiro que tem apontado o arco na direção errada, não tem lançado o seu filho na presença de Deus, Deus quer converter isso. Deus quer mudar a direção desse arco que está na mão do guerreiro. Ou se tem guerreiro que está esforçando para lançar o seu filho na presença de Deus, mas a flecha está quase quebrando, mas não quer ser lançada, não quer se posicionar. Deus está falando, eu também quero converter o relacionamento dos filhos aos pais. Por isso, Deus quer nessa manhã encher os pais do seu espírito, encher os filhos do seu espírito, porque a restauração entre o relacionamento de pais e filhos, de filhos e pais, vem pela presença do Espírito de Deus, que converte o coração do homem, que convence do pecado, do juízo e da justiça, aquele que nos leva para um caminho de vida e de vida eterna. Esse é o Espírito de Deus, que continua aqui nessa terra, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Então, entenda que isso é possível dentro da sua casa. Isso é para aquele que crê, para aquele que quer viver essa realidade. Então, o seu filho é o arco na sua mão. Que você seja, o seu filho é a flecha. Que você que tem o arco, que é o guerreiro, é que vai decidir para onde que você vai lançá-lo. E Deus está falando com você que é pai. Você é muito importante para mim nessa missão. Lance o seu filho na minha presença. Não desista do seu filho. Você que ainda vai ser pai, tenha isso no seu coração. Você terá filhos para poder lançá-los na presença de Deus. Sobre você haverá essa responsabilidade no dia em que o seu filho vier a existir. A partir dali, você terá essa missão tão importante aqui na terra, de ser um guerreiro que sabe muito bem usar o arco, porque lança o seu filho na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E essa canção eu amo ela, porque ela fala que o arco está incendiado. Nós sabemos que o fogo é o Espírito Santo. Glória a Deus. E as flechas também, olha bem. Então você que é pai, se você quer filho cheio do Espírito Santo, seja um pai cheio do Espírito Santo, porque vai dar certo. Você vai conseguir lançar o seu filho numa eternidade com Cristo, em nome de Jesus. Uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa
coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. O coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Nós cremos, Espírito de Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, que nos dá a oportunidade de converter pais e filhos e pais. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. O coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os vossos filhos profetizarão, os vossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. Os vossos filhos profetizarão, os vossos filhos profetizarão, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterão. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas. Uma coisa nova Deus está fazendo.
rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Pai, nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto, é o mesmo que o impossível. Quantos filhos, Pai, que hoje talvez são pais, mas precisam de uma restauração com o seu pai terreno. E nós apresentamos, Pai, esses filhos que são pais, que precisam, meu Pai, da Tua ajuda. E que coisa boa, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor não dá ao homem a capacidade de se tornar pai, sendo que o Senhor não seja suficiente para ser com ele Deus sobre a vida dele, pai sobre ele, a ponto de capacitá-lo, a ponto de ensiná-lo a usar o arco de forma correta, a ponto de ali encher a sua aljava de filhos, mas não apenas para ter filhos, mas para poder ensinar esses filhos a serem filhos de Deus nessa geração. Por isso nós, como igreja, nessa manhã, nós oramos pelos pais, pedimos, Deus, haja a favor de cada um deles, pedimos, Deus, que o Senhor os fortaleça, pedimos, Pai, que o Senhor dê a paz necessária para que eles não desistam de seus filhos. Oramos também, Deus, pelos filhos que têm a necessidade, meu Deus, de ter um relacionamento com o seu pai, mas talvez não existe diálogo, não existe amizade, não existe companheirismo, mas o Senhor é o Deus que chama à existência as coisas que ainda não existem. Por isso, Pai, olha a fé desse filho que deseja esse relacionamento com o seu pai, que deseja conversar com o seu pai, e o seu pai ouvi-lo, compreendê-lo. Pai, olha a aflição do coração desse filho, olha, Pai, a ferida, que o Senhor possa sarar, que o Senhor possa vir com unção de perdão, de restauração, de cura nessa manhã. Nós que somos filhos, nós abençoamos os nossos pais que ainda estão vivos, nós declaramos toda sorte de bênção sobre eles, nós declaramos, meu Pai, o poder de Deus sobre eles, nós declaramos a nossa oração, a nossa intercessão, para que eles sejam esse forte guerreiro que cumpra a sua missão de ser pai aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos sobre cada casa que nos ouve essa unção de conversão. Deus está convertendo nessa manhã o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aqueles que talvez ainda não têm o seu pai salvo, nós pedimos, age com o teu Espírito para salvá-lo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, traga sobre ele, Deus, essa realidade. Esse pai que já tem o filho para a presença de Deus e tem se esforçado em lançá-lo na presença do Senhor, mas esse filho ainda não se converteu. Nós nos unimos a esse forte guerreiro e pedimos, Pai, honra a fé dele, que os filhos dele se convertam, que os filhos dele se rendam ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós, como igreja, nós decidimos ser diferente dessa geração, uma geração que não respeita, que não honra os pais. Nós queremos honrar os nossos pais. Por isso, nessa manhã, nós os abençoamos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus pela sua vida, por esse culto tão bom, por essa palavra. Como que Deus é poderoso através da sua palavra. Valorize essa palavra, porque é isso que é o desejo do nosso Pai. Amém? Que você possa estar conosco logo mais às 19 horas. Nós vamos estar celebrando ao Senhor, entronizando Ele mais uma vez dentro das nossas casas. Ceia do Senhor, que coisa boa. Vamos juntos ceiar e celebrar o nosso Deus às 19 horas em ponto, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê a graça, que Ele te dê a paz, que Ele seja com você todos os dias. Um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.